Oi, pessoal! Eu me chamo Roselaine e hoje vim falar do livro do escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior, chamado Torto Arado. Esse livro é da editora Todavia e tem 262 páginas. Esse livro, ele conta a história de duas personagens principais que são a Bibiana e a Belonísia, que são duas crianças que moram numa fazenda chamada Água Negra, no interior, no sertão da Bahia. E elas moram ali junto com a sua família e várias outras famílias, todas elas descendentes de pessoas que foram escravizadas. E essas pessoas, então, moram ali como escravas, mas uma escravidão legalizada, entre aspas, porque elas não se dão conta que elas estão nessa situação. São todas famílias que procuravam um lugar para morar, chegam nessa fazenda, chega uma família, dali a pouco chega outra família, e eles podem construir casas de barro nessa fazenda e ficar ali. Desde que sejam bons trabalhadores. Então, o que acontece com essas famílias? Elas trabalham todos os dias para o dono da fazenda e não recebem salário nenhum. E com uma parte, um pedacinho, eles recebem, além de uma casa que eles fazem de barro, eles recebem um cantinho para poder plantar a sua comida. Então, eles têm uma lavourinha lá, eles cultivam aos domingos que eles não estão trabalhando pro patrão, eles podem cultivar a sua lavourinha. Então, lá eles plantam mandioca, abóbora, comida para eles sobreviverem. Só que no sertão da Bahia existe muita seca. Então, eles passam muita fome durante o período da seca e depois vem a enchente e leva tudo o que eles plantaram. E durante a seca, durante o período de escassez, os donos da fazenda se dão o direito de entrar na propriedade que eles cultivaram e pegar os alimentos, o pouco alimentos que eles têm que doar para o patrão. Então, eles mostram muito esse desafio desse povo, essa fome, assim, que eles passam constantemente. Eles praticam uma religião de origem africana chamada Jaré. Nessa religião, tem o Chapéu Grande, que é o pai das duas personagens principais, que são a Belonísia e a Bibiana. Ele recebe esses encantados. O que são esses encantados? Eu entendi assim, como se fosse um espírito que incorporava nesse Chapéu Grande, nesse pai delas, e esse espírito então faz... Quando ele está com esse espírito no corpo, ele faz o que o espírito quer. Então, ele fala coisas, ele faz coisas que não, assim, que não é do controle dele. O livro, ele é separado em 3 partes. A primeira parte, quem conta é uma das duas irmãs principais da história, personagens principais da história, que é a Bibiana e a Belonísia. Então, a primeira parte se chama Fio de Corte e é narrado pela Bibiana. Começa a história desde quando elas são crianças até mais ou menos a idade de jovem, ali jovem adulta. A segunda parte do livro se chama Torto Arado. E quem conta a história, então, é a outra irmã, a Belonísia. Então, conta a história delas, então, já em idade adulta. E a terceira parte do livro se chama Rio de Sangue e quem narra a história é uma encantada. Uma dessas personagens que incorporava no pai dessa Bibiana e dessa Belonísia. Esse livro eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas, porque ele traz temas assim muito profundos e que deve servir de debate.
essa consciência dessas pessoas que elas estavam sendo escravizadas, elas não tinham. Essas pessoas teve a abolição da escravatura no papel, mas essas pessoas ficaram na fazenda servindo os seus donos sem receber nada. Ou muitas vezes saíam de fazenda em fazenda para ver qual era o dono menos pior para elas. Então mostra toda essa luta de classe ali, mais ou menos na segunda parte, em Torto Arado, começa a luta, eles começam a se dar conta que não é justo eles cultivar aquele pedacinho de chão aos domingos e ter que doar as batatas, que eles estavam morrendo de fome. Ainda vinha lá o dono e levava as batatas que eles tinham cultivado. Eles começam a se dar conta disso. Mas ao mesmo tempo, parece que eles devem sempre um favor a esse patrão que explora o trabalho deles sem dar nada durante a vida inteira dessas pessoas. São pessoas que foram ali para a fazenda, que nascem ali, que morrem ali e que ficam sempre servindo esse patrão. Então, são temas muito profundos, de muita discussão e necessários. Além de toda essa parte dessa parte ali de pessoas que foram escravizadas, ele também aborda a diferença de gêneros, a diferença de classe, diferença de gênero, aquela parte de briga entre marido e mulher, assim. É, assim, muito necessário uma leitura reflexiva como essa. A minha nota foi 4.5, mas eu não sei porque que eu não dei 5, porque ela é perfeita, sabe? É só porque eu não chorei muito, porque é um livro, assim, de uma tristeza, como eu diria, morna. Não é aquele livro, assim, que tu chora, mas é uma tristeza, assim, que tu não consegue avançar muito na leitura, que tu precisa digerir aquilo lá. Mesmo eu, que não sou descendente de pessoas que foram escravizadas, senti muito isso. Então, imagina uma pessoa que tem essa descendência. Então, é um livro necessário. É um livro necessário. Beijos e até o próximo vídeo.